Somos muito agradecidos ao Senhor por mais esse período aqui em Goiânia, com essa assembleia, com alguns outros irmãos que são também de outras cidades. Agradecemos, Senhor, por esses anos de convívio que o Senhor nos tem dado com essa querida assembleia. Já há quase 20 anos que conhecemos os irmãos e que temos sido unidos nos laços do Senhor. E somos muito agradecidos por isso. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler um verso no capítulo 3, verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Destaquemos aqui duas expressões. A primeira, no início do verso 18, a fim de poderdes compreender. E a segunda, no final do verso 19, tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, com gratidão e alegria nos aproximamos de Ti juntos. Colocamos Tua palavra lida nas Tuas mãos e suplicamos a intervenção soberana e graciosa do Teu bendito Espírito Santo, para podermos compreender Tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento, revela-nos algo mais das belezas do Teu Filho, de nosso grande chamamento e de seu significado. Te suplicamos, esperando em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com a permissão do Senhor, nós teremos 3 tempos de compartilhamento da palavra. E meu encargo para esses dias, então, é mencionar 3 coisas que são absolutamente essenciais para uma vida cristã que avança para o pleno propósito de Deus. 3 coisas essenciais para uma vida cristã que avança para o pleno propósito de Deus. Claro que essa frase em si mesma já contém muitas implicações. Primeiro, falar do que é essencial, fundamental. Se não pudermos compreender o que é essencial, corremos o risco do secundário tomar o lugar do essencial. Até mesmo alguns secundários que são valorosos e que são dignos de nota, mas que não são o essencial. Falarmos sobre o pleno propósito de Deus significa que carecemos, como igreja, de podermos identificar qual seja esse pleno propósito de Deus. Quando Paulo usa a expressão plenitude nas suas epístolas, ele se refere tanto a Deus como sendo pleno em si mesmo, como se refere às intenções de Deus, como revelando em plenitude aquilo que Ele sempre desejou no seu próprio coração. Então, tanto Deus é em si mesmo, no seu ser e nas suas relações trinitárias, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, tanto Ele é pleno em si mesmo, e podemos chamar isso de plenitude de Deus, a plenitude que Deus tem em si mesmo, nessas pessoas divinas que se interrelacionam numa única essência plena, plenamente satisfeita, plenamente realizada, um Deus que de nada necessita. Quanto também, segundo a Bíblia, nós podemos falar algo a respeito do pleno propósito de Deus. Não apenas da plenitude de Deus em si mesmo, mas da plena vontade de Deus. Paulo ora assim, por exemplo, quando escreve aos Colossenses,
e registra sua oração. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo ora dizendo assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, se referindo a Epáfras, um conservo seu, que tinha pregado o evangelho em Colossos, e havia nascido a igreja dos Colossenses, ele diz que quando recebeu essa notícia deles, a partir de Epáfras, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Também nós. Paulo está admitindo ali que Epáfras, que os evangelizou, Paulo não conhecia então os colossenses, eles foram evangelizados por Epáfras, e Paulo recebeu as notícias deles através de Epáfras, um conservo. Ele diz que desde o dia que ele ouviu esse conservo, ele teve uma carga no seu coração, e sua carga era uma carga de intercessão. Também mais à frente, no capítulo 2, ele diz a mesma coisa, que ele orava para que eles tivessem uma forte convicção do entendimento, para compreenderem o mistério de Deus Cristo. Mas ali onde citávamos, Colossenses 1,9, ele diz: desde que o ouvimos, assim como ele, então também nós não cessamos de orar por vós. E aí ele diz duas coisas, note com atenção, Colossenses 1, 9 e 10. Ele diz que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, pleno, veja a palavra pleno aí, pleno conhecimento da vontade de Deus. E logo em seguida, no versículo 10, ele diz que ele orava por eles, para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Deus. Então nós temos duas coisas nessa oração, observe na sua Bíblia, com atenção aí. Uma oração pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, e uma oração pelo pleno conhecimento de Deus. Por isso nós falamos sobre a plenitude de Deus e sobre a plenitude da vontade de Deus. E então, por causa disso, nós vamos buscar, com a ajuda do Senhor, nesses dias, falar algo sobre essas três coisas que são essenciais para uma vida cristã que avança em direção ao pleno propósito de Deus. Desde já seria bom nominarmos quais são essas três coisas. Então buscarmos na dependência do Senhor, examinarmos algo sobre cada uma delas. A primeira necessidade essencial para avançarmos para o pleno propósito de Deus é compreender o que seja esse pleno propósito de Deus. É claro, irmãos, como poderíamos avançar para aquilo que não conhecemos? Impossível. A única forma de avançarmos para um alvo, para uma meta, é conhecermos qual é essa meta. Paulo podia dizer com todas as letras e com todo o seu coração, Filipenses 3, eu prossigo para o alvo. E ele chama esse o alvo de o prêmio, artigo definido singular. Não são os alvos e nem os prêmios. O alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse que isso o havia conquistado. Extremamente importante também essa palavra, porque precisamos fazer uma pergunta para nós. Em primeiro lugar, como vamos buscar avançar já hoje, nesse primeiro tempo, temos entendimento de qual seja o pleno propósito de Deus? Temos? Essa é a primeira pergunta. Segundo, esse pleno propósito de Deus nos conquistou? Nós corremos com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que Deus nos tem dado, isso inclui tudo mesmo: vida, energia, saúde, inteligência, família, bens, relacionamentos, serviço, tudo o que somos e temos. Nós reunimos todas essas coisas e as direcionamos em relação ao pleno propósito de Deus. Outra pergunta que precisamos responder, porque infelizmente temos a tendência de vivermos vidas esfaceladas ou divididas. E nosso Senhor foi muito claro nas suas palavras, quando Ele disse que um reino dividido contra si mesmo não prosperaria.
e que nós não poderíamos servir a dois senhores, falando sobre a necessidade imperativa de termos um coração integral no que se refere a Deus e às suas intenções. Então, queridos, amados irmãos, não estamos usando essas palavras iniciais como uma introdução. Nós estamos usando essas palavras iniciais como uma exortação. Nós precisamos perguntar aos pés do Senhor se nós temos reunido tudo que somos e tudo que temos e direcionado o que somos e o que temos no rumo do pleno propósito de Deus. Mas então, para darmos esse primeiro passo, deixe-me citar inicialmente quais seriam essas três coisas então, para podermos partilhar isso de maneira mais didática possível, com a ajuda do Senhor. A primeira necessidade é compreender, já citamos, compreender qual seja o pleno propósito de Deus. E vamos buscar falar sobre isso nessa primeira reunião. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos falar sobre a segunda coisa essencial. Ou seja, compreendendo o pleno propósito de Deus, cooperarmos com o seu pleno propósito. Compreendendo aquilo com o que Deus está ocupado, nós nos ocuparmos com aquilo que Deus está ocupado. E vamos chamar isso então de cooperação. Segunda necessidade essencial. Cooperarmos. Operarmos juntos. Cooperarmos com aquilo que Deus está ocupado. Terceiro, a última sessão, se o Senhor permitir a nós chegarmos até lá, vamos falar sobre conhecer o custo e o conflito. Extremamente importante. Não basta compreendermos o pleno propósito de Deus. Não basta nem mesmo cooperarmos com o pleno propósito de Deus, o segundo elemento que citamos, sem conhecermos o custo e o conflito envolvidos. Nosso Senhor foi muito claro também quanto a isso. Quando em Lucas 14 ele diz aos seus discípulos: quem não se assenta primeiro para calcular o custo de uma obra, uma torre, no caso que o Senhor diz ali, ele vai edificar uma torre, mas não se assenta primeiro para calcular a despesa. A palavra despesa ali na língua original, custo. Não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem meios para concluir. E qual rei que vai combater com outro rei que vem contra ele com 20.000 homens? E ele então tem apenas 10.000 homens. E ele não calcula o custo para que então ele decida a respeito dessa batalha. Senão envia um embaixador pedindo condições de paz. Conhecer o custo e o conflito é essencial para que nós prossigamos e avancemos para o pleno propósito de Deus. Compreender, cooperar, conhecer o custo e o conflito. Então vamos buscar, confiando na graça do Senhor, examinar esses assuntos nessas três sessões. Primeiro, antes de entrarmos no primeiro aspecto, compreender aquilo que Deus está ocupado, ou, em outras palavras, compreender o pleno propósito de Deus, vamos falar sobre algumas coisas que assumem um lugar significativo, importante, nesse pleno propósito de Deus, mas não são, em si mesmas, o pleno propósito de Deus. É claro que nós poderíamos citar uma lista enorme aqui de coisas assim, mas nós vamos buscar agrupar em algumas palavras significativas quais seriam essas coisas importantes que têm lugar no que podemos chamar de o pleno propósito de Deus, mas, me permitam repetir, não são em si mesmas o pleno propósito de Deus. Então vamos citar algumas delas, porque compreender o negativo vai nos ajudar a entender o positivo. O que não seria o pleno propósito de Deus, mas que realmente interessa ao coração do Senhor, porque na verdade todas as coisas que nos tocam interessam ao Senhor. Vamos pensar um pouco a respeito de nossa própria vida pessoal. Junto com ela,
a respeito, imediatamente ligado a ela, nossas famílias, ou a família, e nossos próprios interesses, tudo aquilo que nos toca. Muitas vezes usamos essa expressão, nossos interesses, com sentido negativo. E há um aspecto em que está correto fazer isso. Quando nossa vida está focada em nossos interesses, nós somos inúteis no que concerne ao pleno propósito de Deus. Mas é claro, irmãos, há um sentido em que nossos interesses, eles são absolutamente legítimos, considerados pelo Senhor, e o Senhor tem atenção a eles, o que podemos chamar de nossos interesses. Por exemplo, o Senhor tem atenção à nossa vida pessoal, o Senhor tem atenção ao nosso trabalho, Deus não o desconsidera. Nós podemos e devemos orar ao Senhor pelo nosso trabalho, para que Ele nos oriente, abra portas que não são da sua vontade, que são da sua vontade, feche portas que não são da sua vontade, nos dê discernimento espiritual naquilo que toca nosso serviço, nosso trabalho. Precisamos orar sobre isso. Devemos orar sobre o pão nosso de cada dia. Veja a simplicidade do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma prova de que o Senhor sim está ocupado com os nossos interesses. É aquilo que toca nossas vidas, nosso pão, nosso trabalho, nossa saúde, nossos relacionamentos mais íntimos, pessoais, em qualquer sentido. O Senhor tem interesse nisso e quer que apresentemos todas essas coisas a Ele, mas nenhuma delas é o pleno propósito de Deus. E nem podemos dizer que agrupando, reunindo todas elas juntas, cuidando de trabalho, cuidando de família, cuidando de saúde, cuidando de coisas, servindo ao Senhor da melhor maneira que pudermos, e então todas juntas são o pleno propósito de Deus. Também estaríamos errados, segundo a Bíblia. Não são. Família aí, me permita uma nota rápida sobre isso. Acho que precisamos notar especial atenção aos pés do Senhor sobre esse assunto família. Porque, queridos irmãos, tenho servido o Senhor há quase 40 anos. E já tenho nele, por sua graça, experiência suficiente para ver famílias e mais famílias que se degeneraram, porque entenderam que o supremo propósito de Deus era edificar suas famílias. Compreendem? Então os maridos buscam viver para suas esposas, as esposas buscam viver para suas famílias, e os dois buscam viver para os seus filhos, como se esse fosse o pleno propósito de Deus. Altruísta, mas esse não é o pleno propósito de Deus. Família. Se família assumir um lugar inadequado, desajustado, desfocado no que concerne ao pleno propósito de Deus, nós estamos aniquilados. Nós nem mesmo conseguiremos edificar nossas famílias, e mais, nós nos perderemos no que concerne a nossa vida com Deus, ao nosso serviço a Deus, porque nós colocamos algo que não é o centro no centro. Então vamos colocar, e acho que até aqui você já me entendeu, eu vou ousar colocar essa frase assim, porque acho que já fui claro. A família, e mesmo a família cristã, não é o eterno propósito de Deus. Não é o pleno propósito de Deus. Muito pelo contrário. Toda a vida da família em cada um de seus membros, o marido, o pai, a esposa, a mãe, os filhos, devem ser direcionados, toda a família, em rumo ao pleno propósito de Deus. Já vamos examinar agora mesmo qual é. Então nossa vida, nossa família, nossos interesses, todos são considerados detalhadamente por Deus. Será que podemos minimizar de alguma maneira o significado da família cristã? De forma nenhuma. Não há uma entidade na terra que tenha capacidade de representar o que Cristo e a igreja são, e até mesmo podemos dizer o que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito são na sua relação entre si, que a família. A família é uma sublime instituição divina, mas nem por isso ela é o pleno propósito de Deus. Isso precisa muito ficar claro para nós. E acho que à medida que compartilharmos um pouco mais, conseguiremos, com a ajuda do Senhor, localizar então onde nós entramos com as nossas famílias em direção a esse pleno propósito de Deus. Mas ainda há duas coisas que eu queria mencionar, negativas, mas que são importantes no que concerne ao pleno propósito de Deus, e por isso estou mencionando esses elementos, porque eles podem nos confundir, porque todos são importantes, mas nenhum deles é central. Então aqui está a sutileza. Nem vida, nem família, nem interesses, como já citamos,
nem igreja. Vamos para a igreja agora. E há como nós folhearmos as páginas do Novo Testamento e não vermos a sublimidade da igreja no Novo Testamento? Não há. A igreja é sublime no que concerne ao eterno propósito de Deus, mas a igreja não é o pleno propósito de Deus em si mesmo. Não é. Nem mesmo, Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Nem mesmo uma igreja gloriosa, escute com atenção, cumpre em si mesma o que a Bíblia chama de o pleno propósito de Deus. Nem uma igreja gloriosa. Então aqui nós corremos um outro risco grande, que temos buscado, com a ajuda do Senhor, cooperar em muitos contextos, ajudando nossos irmãos em Cristo, todos nós, a nos desvincularmos dessa ideia enganosa e sutil. Como se a igreja, e mesmo uma igreja gloriosa, fosse o centro, o pleno propósito de Deus, porque ela não é. E aqui mesmo entre os irmãos já usamos essa figura mais de uma vez. O sol nas Escrituras é uma figura óbvia, clara de Cristo. Ele é o sol da justiça. A Nova Jerusalém não precisa do sol, porque o Cordeiro a iluminou. O Cordeiro irá substituir o sol, porque o sol é uma figura do nosso Cordeiro, do Cordeiro de Deus, do Cordeiro glorioso. A lua é uma figura muito clara da igreja. Reflete a luz do sol. Não tem luz em si mesma. Toda a luz da lua é reflexo da luz do sol. Numa noite de lua cheia, nós podemos olhar para a lua e dizer quanto o sol é glorioso. Não é assim? Porque ela não seria nada sem o sol. Então é claro que a lua é uma figura da igreja. Quando a lua se coloca à frente do sol, o que nós temos na terra são trevas, eclipse. Todas as vezes que o nosso centro, foco e visão do pleno propósito de Deus for a igreja, ou mesmo uma igreja gloriosa, nós estamos em trevas e colocamos a lua à frente do sol. Não saberemos para onde vamos, porque a igreja em si mesma não é o pleno propósito de Deus. Por quê? Porque haverá um dia em que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, olhará para essa igreja e poderá dizer: esta afinal é osso de meus ossos e é carne de minha carne, como Adão disse para a mulher que ele recebeu edificada pelo Senhor, figura de Cristo. Então, quando nosso Senhor puder dizer isso a respeito da igreja, o que ele está dizendo? Em outras palavras, ela tem a minha glória, osso de meus ossos. Osso fala de realidade interior. Por mais magro que nós estejamos, nós não podemos ver aqui o osso de ninguém, não é? Então o osso fala de realidade interior, e carne fala de expressão exterior. Então quando nosso Senhor Jesus diz, ela é osso de meus ossos, Ele está dizendo, ela tem meu conteúdo, eu estou nela, eu sou a realidade dela, ela está cheia de mim, ela é osso dos meus ossos, mas também ela é carne da minha carne. Então isso é o que Paulo chama em Efésios 5 de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Precioso. Mas o que o Senhor está vendo na sua igreja? Ele está vendo a si mesmo. Ou seja, o pleno propósito de Deus é a plenitude de Cristo. Esse é o pleno propósito de Deus. Mas ainda antes de voltar nisso, vamos entrar nisso com mais detalhes, com a ajuda do Senhor, me permitam mencionar um último elemento, que também é importante, no que concerne ao pleno propósito de Deus, mas não é o pleno propósito de Deus. E por sutil que é, também tem enganado de alguma maneira o coração da igreja. E esse tema é a unidade. Unidade. Irmão, você quer um caminho rápido para você aumentar as divisões que já existem na igreja? Há um caminho rápido. Pregue a respeito de unidade. Quanto mais você falar sobre unidade, mais divisões você terá. Porque unidade é um reflexo
da centralidade de Cristo. Quanto mais nós vemos as glórias de Cristo, a beleza de Cristo, o significado de Cristo no pleno propósito de Deus, mais nós vivemos uma vida de verdadeira unidade com os nossos irmãos em Cristo. Porque Cristo é o foco e o centro. Então, unidade não é o centro. Sobre isso, por causa da relevância desse ponto, me permitam rapidamente ler com os irmãos 2 versículos que sei que já têm sido mencionados aqui entre os irmãos. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, na oração do Senhor. Apenas 2 versículos rápidos. Escute com atenção o verso 21. A fim de que todos sejam um. Então, será que unidade é importante? Se não fosse, ela não seria mencionada mais de uma vez pelo nosso Senhor na sua oração chamada sacerdotal. Esse capítulo que é chamado por muitos estudiosos da Bíblia de o Santo dos Santos da Bíblia. O Senhor está falando sobre unidade nessa oração. Para que todos sejam um. Agora vá, por favor, para o final deste versículo, esse mesmo verso. Vamos deixar a parte central de fora por enquanto. Veja como ele conclui. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, será que a unidade é importante? Ela é tão importante que o Senhor está dizendo que essa unidade real, verdadeira do povo de Deus seria um testemunho para todos que não creem. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora vamos ver o que está no centro desse versículo, porque aí está a parte mais importante. Que unidade é essa? Como que nós conseguimos unidade? Promovendo unidade? Pregando sobre unidade? Usando métodos para a unidade? Procurando assentarmos numa mesa de negociação e ver o que é importante na unidade e o que não é importante na unidade? Do que você vai abrir mão e do que eu vou abrir mão? Será que podemos entrar por um caminho de ecumenismo? Vamos esquecer todas essas nuances chamadas religiosas e vamos todos admitir os fatos. Há um só Deus e nós todos fomos criados por Ele. Então todos nós somos irmãos. Universalismo, né? Será que isso é bíblico? É isso que a Bíblia ensina? O caminho do ecumenismo? O ecumenismo é o que é, porque coloca a unidade fora do seu devido lugar. Porque segundo a Bíblia não há unidade que não seja baseada na verdade. A verdade vem antes da unidade. Agora nosso Senhor, nesse versículo que citamos, o verso 21, olha a parte central, com atenção na sua Bíblia. A fim de que todos sejam um. Qual é o segredo para todos serem um? Qual é o segredo da unidade que testemunha para que o mundo creia que tu me enviaste? E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Que verso importante, que elucida para nós qual é a fonte da unidade, e podemos até dizer a chave da unidade. Nunca haverá uma unidade que é aprovada por Deus, não é uma unidade ecumênica, não é uma unidade de negociações, não é uma unidade de abrir mão aqui ou abrir mão ali. Nunca haverá aquela unidade que é selada pelo Espírito Santo, a não ser que nós vivamos de Cristo e em Cristo. Como é o Pai no Filho? Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, como é o Pai no Filho? Que palavra será que poderíamos usar? A melhor que você acha que pode usar para dizer o que é o Pai no Filho? Porque o nosso Senhor está falando, como és tu, ó Pai, em mim? Como é o Pai no Filho? E eu em ti, como é o Filho no Pai? Porque é a respeito desse ponto que ele ora, também sejam eles em nós. E talvez, querido irmão, não haja nenhuma palavra para expressar como é o Pai no Filho e como é o Filho no Pai, senão a palavra plenitude. Plenitude. O Pai é pleno no Filho, o Filho é pleno no Pai. E aí esse pleno é pleno com tudo que isso significa. O Pai no Filho é plenamente satisfeito. Isso não é maravilhoso? O Pai no Filho é plenamente realizado. O Pai no Filho, ele tem todos os seus interesses. Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento.
E como é o filho no pai? A mesma coisa. Eu não busco minha própria glória, eu não busco minha própria vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele que busca a sua própria glória não é enviado de Deus. Lembra o Senhor falando em João, no Evangelho de João, como ele registra? Há outro que busque a minha glória. Eu não busco minha própria glória, diz o Senhor Jesus. Há outro que a busque. Quem buscava a glória do Senhor Jesus? Seu Pai. Seu Pai. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu sou, ó Pai, em ti, plenitude, plena realização, pleno deleite, plena satisfação, também sejam eles em nós. Então agora está ficando mais claro para nós. Qual é o pleno propósito de Deus? É que nós encontremos todas as nossas fontes em Cristo, todo o nosso deleite em Cristo, toda a nossa satisfação em Cristo, toda a nossa realização em Cristo. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é tudo e em todos. Prossigo para o alvo, para ganhar Cristo e ser achado nele. Esse é o pleno propósito de Deus. Cristo e a sua glória. Então, irmãos, se nós não tomamos nossa vida pessoal, se nós não tomamos nossa família toda, se nós não tomamos nossos interesses, se nós não tomamos a vida da igreja, se nós não tomamos o assunto da unidade e não direcionamos tudo isso para o pleno propósito de Deus, que é a plenitude de Cristo, a plenitude da glória de Cristo, então todas essas coisas perdem sentido em si mesmas. Sua vida e a minha não tem sentido se não respondem a esse pleno propósito. Sua vida pessoal, seus interesses pessoal, sua família, que você pode prezar tanto, a igreja, aí prezamos ainda mais, a unidade, uma coisa sagrada ao coração do Senhor, nada disso significaria nada se nós não estamos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. E com o que Deus está envolvido? Ele está envolvido com a plenitude de Cristo. Você já pensou sobre uma frase que Paulo chama em Efésios 1 de Pai da Glória? Você já se perguntou sobre essa frase? Paulo diz que orava para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. O que é Pai da Glória? A expressão significa o seguinte, e ouça com atenção: Deus o Pai planejou, desde os tempos eternos, uma vasta cena de glória, que tem o seu Filho como centro. Ele planejou uma vasta cena de glória, que tem seu Filho como centro. Por isso ele é o Pai da glória. Ele planejou essa cena, e essa cena só tem um centro. Não é você, não sou eu, não é nossa família, não é nosso interesse, não é a igreja, não é a unidade, não é a igreja gloriosa, é o seu Filho. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ah, irmãos, quão importante é isso. Então, como nós poderíamos ter uma vida que avança, se nós estamos retidos por nossa vida, por nossa família, por nossos interesses, pela igreja, pelo serviço a Deus? Está aí um outro assunto que nós não mencionamos, né? Eu disse para os irmãos que a lista é longa, e se nós fosse ficar nela, ficaríamos aqui o resto da noite, não é? Coisas importantes. Nosso ministério espiritual é importante. Foi o Senhor quem concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é? Serviço espiritual é muito importante, mas não é o pleno propósito de Deus. Ao contrário, se esse serviço espiritual não não se conecta, não está ocupado com o pleno propósito de Deus, perde valor em si mesmo, porque vai se ocupar de coisas secundárias, vai fatal e finalmente se degradar. E nós temos uma longa história da igreja nesse sentido de infelicidade, para nós vermos quantos ministérios espirituais se degradaram, porque não se apegaram ao pleno propósito de Deus, se perderam em interesses menores, se perderam na igreja, se perderam no serviço, se perderam na unidade, se perderam em muitas outras ruelas, porque não viram o caminho central, ou pelo menos não se apegaram a ele. Então, irmãos, nós estamos aqui filosofando nessa primeira noite, não. Nós estamos falando de assuntos essenciais.
e que nós temos que tomar cada um deles e fazermos perguntas ao Senhor. Escute o que Paulo diz em Atos 20 e 24 sobre sua vida. Preste atenção. Nossa vida pessoal foi um dos elementos que mencionamos. Então registre aí Atos 20 e 24. E sabe o que Paulo vai dizer lá? Porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Viu como ele foi claro? Preciso. Minha vida não é preciosa para mim mesmo. Viu? Agora, nossa vida interessa para o Senhor ou não? Claro, irmão. Ele nos comprou, Ele nos amou. Mas a nossa vida não tem um fim em si mesma. Não vale nada por si mesma e para si mesma. Em nada eu considero minha vida preciosa para mim mesmo. Agora olha o que ele continua nesse verso, se você abriu aí. Contanto que eu complete a minha carreira. Minha vida serve para completar minha carreira e a carga que eu recebi do Senhor Jesus. Para dar pleno testemunho, pleno cumprimento, são palavras dele, né? A esse propósito de Deus. Ele se refere à pregação do Evangelho e à edificação da igreja. Minha vida não é preciosa para mim. Vida, família, interesses, igreja, serviço, unidade, cada um desses pontos nós precisamos considerar aos pés do Senhor. Porque eles têm capacidade de nos reter em aspectos secundários, diante do pleno propósito de Deus. Então vamos avançar agora para o positivo, no restante do tempo que temos. Vamos ficar em Efésios mesmo. Há versos de uma importância imensa nessa epístola, para nos ajudar a entender esse pleno propósito de Deus. Antes de citá-los, deixe-me dizer para os irmãos, em duas partes, qual seria esse pleno propósito de Deus. E depois vamos aos versículos. Então guarde aí primeiro. Número 1. O pleno propósito de Deus é encher todas as coisas. Então não fica nada de fora. Todas as coisas com Cristo. Encher todas as coisas com Cristo. Não poderia ser diferente. Porque se Cristo é o centro da cena eterna de glória que o Pai da glória planejou, qual seria o interesse do Pai da glória? Nossas vidas particulares, nossa carreira, a igreja em si mesma, nosso serviço? Não poderia ser. Porque o Pai é aficionado por seu Filho. E acho que aficionado é a melhor palavra para nós usarmos. Ela significa apaixonado, devotado. Tudo que ele tem em direção ao seu filho. Tudo que ele faz para o seu filho. Tudo que ele quer para o seu filho. Aficionado pelo seu filho. Esse é o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também é aficionado pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou dele, ele diz assim: Ele me glorificará, porque Ele vai receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Não é maravilhoso? Irmãos, o Espírito Santo veio morar na igreja para nos desvincular de objetivos secundários e fazer com que o objetivo primário, Cristo e sua glória, sua plenitude, possa constranger todo o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, e direcionarmos em direção, rumo a esse que nos chamou, a esse que é o foco da cena de glória do Pai, que é seu Filho glorioso. Então, tanto o Pai quanto o Espírito são aficionados por Cristo. Isso é maravilhoso, porque na verdade no Deus triuno, podemos assim dizer, Pai, Filho e Espírito, esse relacionamento tripessoal, há apenas uma pessoa que manifesta externamente, ou seja, para os seres criados, sejam eles anjos, sejam eles homens, ou sejam eles demônios. Há uma única pessoa nesse Deus triuno que expressa e sempre expressará tudo o que a divindade é. Que pessoa é essa? É a pessoa do Logos, do Verbo, do Filho. No princípio era o Verbo. Verbo é palavra, verbo é expressão. Não há outra expressão do Deus triuno fora do Filho. Expressão plena. Tudo que nós veremos na Nova Jerusalém, na consumação futura do propósito de Deus, é o Filho glorioso. E nele nós veremos toda a divindade. Não nutra esperanças não bíblicas de ver Pai
de ver Espírito, nós vamos ver tudo que Deus é na face de Cristo, como Paulo disse em 2 Coríntios 4. A iluminação do conhecimento de Deus, da divindade, na face de Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse o nosso Senhor Jesus. Não é? Então, queridos irmãos, vamos colocar de duas formas o que seria esse pleno propósito de Deus. Primeiro, encher todas as coisas com Cristo. Vamos citar dois versos, se você tem a epístola aberta aí, você pode acompanhar. Efésios 1, 23. Paulo está terminando o capítulo 1 e ele fala sobre a plenitude de Deus na igreja. Então ele diz que Deus constituiu Cristo como cabeça de todas as coisas. Aí ele vai dizer, capítulo 1, verso 23, que para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja. A figura aí é de marido e mulher, cabeça e corpo. A igreja é complemento de Cristo. Então Deus deu Cristo à igreja. Aí ele vai dizer assim da igreja, mas o que nos interessa aqui é o que diz respeito a Cristo. Observe a frase: a qual igreja é o seu corpo. A plenitude, a igreja é a plenitude daquele, esse aquele é Cristo, é claro, né? Como ele é descrito nesse versículo, Efésios 1, 23. Aquele que tudo enche em todas as coisas. Então, primeiro aspecto, o pleno propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Enquanto isso não acontecer, Deus não estará plenamente satisfeito. Por quê? Porque Ele é o Pai da glória. Ele planejou essa cena de glória e nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Encher todas as coisas com Cristo. Olha Efésios 4:10. Paulo vai dizer basicamente a mesma coisa com outras palavras. Ele vai dizer assim: aquele que desceu, se referindo à encarnação de Cristo, é também o mesmo que subiu, se referindo à ressurreição de Cristo e à sua exaltação. Ele subiu acima de todos os céus. É uma maneira de Paulo dizer, ele foi entronizado à destra da majestade nas alturas. Acima dos céus significa isso. Significa que ele está no trono. Acima dos céus. Agora olha essa expressão, mais uma vez. Ele subiu acima dos céus, ele está no trono, ele foi exaltado à direita da majestade nas alturas. Para quê? Leia o seu versículo. Para encher todas as coisas. Viu a clareza? Então, primeiro aspecto do pleno propósito de Deus: Deus, o Pai da glória, Ele já está e Ele vai consumar esse enchimento de todas as coisas com Cristo. Primeiro a igreja está sendo cheia com Cristo. Depois Ele vai encher toda a criação, todo o universo. E enfim, toda a cena de glória vai se manifestar. Irmão, nem nos nossos melhores sonhos, nos nossos melhores pensamentos, nós podemos imaginar uma cena dessa. O Cristo glorioso enchendo todas as coisas. Todas as coisas cheias com Cristo. Agora, vamos para o outro aspecto desse pleno propósito. Deus também, o Pai da glória, Ele quer encher Cristo com todas as coisas. Não é a mesma coisa. Primeiro Ele vai encher todas as coisas com Cristo, mas isso ainda não basta. Ele vai pegar todas essas coisas que Ele encheu com seu Filho e Ele vai trazer ao seu Filho. Ou seja, Ele vai encher seu Filho com todas as coisas. Você compreendeu bem a diferença? Onde que está escrito isso na Epístola aos Efésios? Olha o capítulo 1, verso 10, e você vai ver com toda clareza. Um lindo verso que usa uma palavra muito importante, anakephalaio omai. Acho que você já ouviu essa palavra aqui muitas vezes, né? Que significa tomar. Vamos ler o versículo primeiro, depois explicamos essa palavra. O versículo diz assim: que Deus planejou na dispensação da plenitude dos tempos. Ele termina assim o verso 9. Aí no 10 ele diz: fazer convergir nele. Quem é esse ele? Cristo. Veja bem então o que está sendo dito. Olhe com atenção. Peça ao Senhor para trazer clareza e revelação.
ao seu entendimento. Deus planejou, ninguém pode dissuadi-lo, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir todas as coisas nele. Fazer convergir nele, Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Olha aí a expressão de novo, todas as coisas, nessa carta. Que significa todas as coisas. Então, irmão, vamos ver o que significa a palavra que citamos aqui, traduzida aí por fazer convergir. Olha como ela é linda. O que Paulo está dizendo é o seguinte: por causa do pecado, as coisas de Deus, as coisas que Deus criou, elas estão desconectadas, elas estão desarranjadas, desarrumadas. O que Deus vai fazer, e já está fazendo, quando o seu Espírito Santo desceu do céu, há quase 2000 anos atrás, ele começou. Ele tomou 120 desconectados e tornou-os um só corpo. Depois ele reúne mais 3.000 aqueles que estavam desconectados, e depois mais 5.000. Em pouco tempo nós já tivemos 8.120 conectados ao pleno propósito de Deus. Então o que Paulo está dizendo aí em Efésios 1:10 é que ele vai tomar aquilo que estava desagregado, desconectado, e vai agrupar. Presta atenção, agrupá-las, mas não só agrupá-las, não basta agrupá-las. Agrupá-las seria só unidade, unidade pela unidade. Vamos tomar o que estava disperso e vamos agrupar, unidade. Mas não é esse o propósito de Deus. Ele vai agrupá-las e vai colocá-las, todas elas, debaixo de uma única cabeça, que é o Senhor Jesus. Por isso essa palavra anakephalai, vem de kephalé, que é a cabeça no original. Colocar, reunir, agrupar o que estava disperso, desconectado, dividido do propósito de Deus, e colocar debaixo de uma única cabeça, que é o seu Filho, Cristo. Fazer convergir nele. Por isso a palavra fazer convergir, aí na tradução Revista Atualizada, poderia ser exatamente expressa pela palavra encabeçar. Uma palavra bastante adequada, encabeçar. Porque não é apenas agrupar, mas é, sobretudo, colocar debaixo de uma única cabeça. Em outras palavras, Deus também quer encher Cristo com todas as coisas. Não apenas encher todas as coisas com Cristo, mas encher Cristo com todas as coisas. Agora vamos para a linguagem de Hebreus, para entender esse encher Cristo com todas as coisas. Um verso muito conhecido e lindo, Hebreus 1:2. Quando diz que Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, e então ele vai dizer que Filho é esse. Hebreus 1:2. E ele vai dizer: o qual Filho, o qual Deus constituiu, e agora qual é a expressão aí, em sua Bíblia? Herdeiro. E herdeiro do que, irmão? De todas as coisas. Você viu quantas vezes nós já lemos essa palavra? Todas as coisas em Efésios 1:23, todas as coisas em Efésios 4:10, todas as coisas em Efésios 1:10, todas as coisas em Hebreus 1:2, não é? Em todos esses versículos você vai encontrar todas as coisas. Então encher todas as coisas com Cristo, mas também encher Cristo com todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Não há nada que o Pai tenha feito que não seja para Ele. Quando você está assistindo Discovery na sua tela, e aí você vê aqueles peixes que moram a 6.000 metros de profundidade, impressionante suportar essa pressão, né? 6.000 metros de profundidade, vamos imaginar. Eles não têm cor e eles não têm olhos, porque lá são trevas absolutas, eles moram lá. Aí você pergunta assim: para que Deus criou esse peixe? O que esse indivíduo está fazendo aí? Para que ele serve? Não é? Sabe qual é a resposta da Bíblia? Ele não fez nem para você, nem para mim. Ele fez para o seu filho. Porque ele fez todas as coisas para o seu filho. Seu filho gosta de peixe sem cor e sem olho, e que mora a 6.000 metros de profundidade. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quão importante nós compreendemos essa sublime ocupação de Deus. E aqui nós temos então uma declaração derivada dessas, que também é de muita importância e solenidade para nós. Abra sua Bíblia em Atos 17:31, por favor.
Você sabe que aqui está registrado essa mensagem de Paulo no Areópago em Atenas, diante de filósofos, epicureus e estoicos. Uma linda mensagem, onde esse Paulo, ousado em Cristo, coloca aqueles homens que eram, como se usa a expressão hoje, né? Os cabeçudos da época, né? Os gênios intelectuais, filósofos, gregos, estoicos, epicureus. Paulo está falando para eles, coloca todos em um banco de réus, podemos assim dizer. E aí prega essa mensagem maravilhosa, falando sobre o Deus único, o Deus criador. Aí no verso 20 ou 30, Atos 17, 30, ele diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Que ousadia de Paulo, colocar toda aquela escola grega debaixo desse epíteto de ignorantes. Claro que eram, porque eles não tinham conhecimento da verdade, a revelação de Deus em Cristo, né? Agora, olha o verso 31. Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância, mas Ele notifica. Não é assim, olha, Ele pede, viu? Ele dá um conselho para vocês, filósofos. Não, Deus não tem conselho para eles, Deus tem uma notificação. Qual é a notificação de Deus? Que eles todos se arrependam. Mude sua mente, mude sua visão da vida, larga essa filosofia de lado, veja que a verdade de Deus está em Cristo. Agora escute mais, queremos chegar no verso 31. Porquanto, se arrependam porquanto Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo em justiça. A preposição grega aí é em, que claro, pode ser traduzida por com, como está aí na revista atualizada, né? Mas também por em. Julgar o mundo em justiça, de novo a preposição é em. E aqui, na versão revista atualizada, diz por meio de, né? Mas de novo, na língua original, o em de novo. Julgar o mundo em justiça, em um varão que destinou e acreditou diante de todos. Como que esse varão foi destinado e foi acreditado? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus foi o selo de Deus de que Ele é, escute bem, irmão, Ele é a vara medida de Deus. Deus vai colocar cada coisa no universo diante do seu metro, da sua vara medida. E a sua vara medida é completa, é perfeita. Porque esse varão foi acreditado. Você sabe o que é certificado de acreditação hospitalar, não sabe? Você já ouviu falar nisso? Há grandes empresas, internacionais inclusive, que são especializadas em acreditação hospitalar. Então você entra no hospital, qualificado, você vai ver uma placa lá, há uma que se chama, por exemplo, Joint Commission, que faz acreditação hospitalar. Então você vai ver lá, acreditado pela Joint Commission. Significa que tudo naquele hospital, tudo, foi examinado por essa comissão, para que recebesse o selo de acreditação, dizendo, esse ambiente é confiável, é seguro. Foi isso que Deus fez, ressuscitando Cristo. Deus o acreditou, mas não apenas isso. Em acreditá-lo, Deus está dizendo, e agora eu vou trazer todas as coisas que eu criei e redimi aos pés dele, para que ele faça a medida. O que não passar nessa medida, não entra no universo de Deus. Então você vai ver Apocalipse dizer assim, na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma contaminada. Não é maravilhoso? É isso que está escrito em Atos 17, 31. Então o Senhor Jesus não é apenas o centro glorioso do Pai da glória. O Senhor Jesus é o varão medida de Deus. Por isso Deus vai encher todas as coisas com Cristo e vai encher Cristo com todas as coisas. E para que isso aconteça, Ele já estendeu essa vara há quase 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus foi acreditado, ressuscitando, olha aí o final do verso 31 de Atos 17, ressuscitando dentre os mortos, e fê-lo assentar à sua direita nos lugares celestiais, né? Então a partir dali, Deus irá julgar todas as coisas pela medida de Cristo.
Vamos tomar umas consequências dessa colocação, podemos dizer desse axioma divino. Escute a primeira. O verdadeiro teste de toda obra cristã, tudo aquilo que usa o nome de Deus, tudo aquilo que proclama pertencer ao Senhor Jesus e servir ao Senhor Jesus, tudo aquilo que usa o nome de Cristo, o teste verdadeiro de toda obra cristã será: quanto de Cristo há naquela obra? Irmãos, essa é a única pergunta que Deus faz. E aqui nós precisamos ser ajudados e exortados pelo Senhor. O Senhor não faz a pergunta assim: quantos membros existem nessa comunidade? O Senhor nunca pergunta isso. O Senhor não pergunta assim: qual é a qualidade intelectual desses membros, ou social, ou racial. A única pergunta que Cristo faz para cada assembleia é: quanto de Cristo há nessa assembleia? Quando nós adoramos ao Senhor juntos, a única pergunta que Deus faz é: quanto de Cristo há nessa adoração? E quanto há do homem? Quanto há de fogo estranho? Quanto há de exibicionismo? Quanto há de insuflação emocional, almática? Quanto de Cristo há? É a única pergunta de Deus. O verdadeiro teste de toda obra e ministério cristão é: quanto de Cristo há? Agora tem algo que acompanha essa declaração, então escute bem isso também. Nós falamos muito sobre unção, e talvez em nenhuma época, dado os desafios terríveis em todas as esferas que a igreja está vivendo, nós nunca tenhamos tido tanta necessidade de unção divina sobre a igreja. Unção, verdadeira unção. O que é unção? Podemos orar sobre ela, falar sobre ela, mas o que é unção? Irmão amado, unção espiritual simplesmente significa que a presença de Deus é muito evidente naquele vaso em questão. Compreendeu? Se a unção de Deus está na igreja, a presença de Deus está na igreja. A presença de Deus enche esse vaso corporativo. Isso é unção. A presença de Deus é evidente. O que é unção numa vida? A presença de Deus é evidente. O que é unção num serviço? A presença de Deus é evidente. Lembra-se, você se lembra dos versos 23, 24, 25 de 1 Coríntios 14? Se lembra? 1 Coríntios 14, versos 23 a 25, Paulo está falando sobre a reunião da igreja. Aí ele fala: se nessa reunião entrar algum incrédulo, se nessa reunião entrar algum indouto ou não instruído, ele será por todos convencido, ele será julgado, porque os irmãos aprenderam, encabeçados por Cristo, a profetizar, a falar a palavra de Deus, e mais profetas entre eles, em se traçando de profetas, fala em 2 ou 3, que capítulo aquele, sobre a reunião da igreja. E então ele vai dizer assim: esse que entrou, seja ele incrédulo, seja ele indouto, ele será por todos convencido. Por todos convencido. Ora, irmão, nós podemos não saber nem o nome dessa pessoa que entrou, mas a Bíblia diz que ele será por todos convencido. Por quê? Quando vier o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É por causa da unção, por causa da presença de Deus. Ele será por todos convencido e por todos julgado. Veja o que mais ele diz, verso 25 de Coríntios 14. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. O que você acha, irmão? Ninguém precisa ficar investigando a vida de ninguém. Espírito Santo revelando o coração. Tornam-se manifestos os segredos do seu coração. E ele, continua o versículo, prostrar-se-á com o rosto em terra e dará um testemunho. Veja aí qual é o testemunho. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a considerarmos mais seriamente o que está escrito aí. Tanto é uma palavra de encorajamento, porque isso é tudo que nós anelamos, quanto é uma palavra de exortação, que mostra quão pequenos nós ainda somos como assembleias. Porque aí termina o versículo dizendo: ele testemunhará que Deus mesmo está de fato no meio de vós. Acho que essa é a melhor frase da Bíblia para nos dizer o que é unção.
Isso é unção. Unção não é uma coisa que de repente vai cair do céu sobre nós. Unção significa que a presença de Deus encontrou lugar naquele vaso em questão. Seja um vaso corporativo ou seja um vaso individual. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Então, compreender aquilo com que Deus está ocupado é essencial. Senão as palavras sublime ocupação, sublime ou suprema intenção, eterno propósito de Deus em Cristo, não serão nada mais do que frases para nós. Não terão nenhuma realidade, nenhum impacto. Porque isso que chamamos de sublime, isso que chamamos de supremo, não conquistou nossas vidas, não ajustou nossas famílias, nosso serviço, as assembleias e tudo em direção a esse pleno propósito de Deus. Então o que significa essas coisas? Nada, nada, só fraseologia morta. Então, irmãos, aqui vamos concluindo já. Me suporte um pouco mais. Qual é o método de Deus para que nós compreendamos aquilo que Ele está envolvido? Qual é o método de Deus para nós compreendermos o pleno propósito de Deus? Que já falamos qual é. Encher todas as coisas com Cristo, encher Cristo com todas as coisas. Qual é o método de Deus para que compreendamos isso? Não é instrução intelectual. Não é. Não é informação. Você pode estar aí com as suas anotações, aí você vai compartilhar isso que você ouviu com o irmão que não veio na reunião da igreja. Isso não significa que nem você nem ele possam ter tido verdadeira revelação do significado dessas coisas. Pode ser puro entendimento intelectual, né? Qual é o método de Deus? Em uma palavra: revelação. Revelação. Por isso Paulo ora tanto sobre esse assunto, revelação. Agora, irmãos, deixe-me dar uma nota triste aqui para os irmãos a respeito disso. Há mais ou menos 30 anos atrás, mais que isso, 35 anos atrás, um companheiro cristão, andávamos juntos, um companheiro cristão, onde nos reuníamos, ele foi fazer seminário. Amava o Senhor, amava a palavra do Senhor e queria cooperar com o Senhor na edificação da sua igreja e nos seus interesses. E ele foi ao seminário. Quando ele entrou no seminário, seu primeiro semestre, um dos professores entrou na sala de aula com alguns livros e uma Bíblia debaixo do braço. Abriu a porta da sala então de aula, pegou a Bíblia, calçou a porta com a Bíblia e disse assim para a classe: em minhas aulas a Bíblia será usada apenas para isso. A maior parte dos nossos seminários no Brasil são liberais, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, creem que os milagres nos evangelhos são mitos. É nesse ambiente que nós vivemos. E zombam de revelação, porque para eles tudo se baseia em conhecimento intelectual. Estude, então, se é o caso, estude as Escrituras, estude teologia sistemática, estude história da igreja, estude história do pensamento cristão, estude, estude e estude. Paulo, quando orava pelas igrejas que pela obra do Espírito Santo ele tinha estabelecido, ele diz assim: Deus vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes. E nós iniciamos o compartilhar dessa noite com Efésios 3,18. Junto com todos os santos, possais compreender. Que palavra é essa? Compreender. Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Do que? Grande parte dos estudiosos bíblicos concordam, e eu sou um com eles, que esse versículo tem a ver com o verso 11 lá em cima. O sujeito aí desse versículo é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Qual é o comprimento desse eterno propósito? Temos compreendido, irmãos? Qual é a altura desse supremo propósito? Temos compreendido? Qual é a sua profundidade? Temos compreendido? Para que possais compreender junto com todos os santos.
qual a altura, qual o comprimento, qual a largura, qual a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você está vendo ele dizer? Não é por estrutura intelectual, é por revelação. E aí ele conclui com a palavra que temos usado aqui desde o início: para que sejais tomados, invadidos por toda a plenitude de Deus. Que maravilhoso! E assim ele ora no capítulo 1, da mesma maneira que já citamos: Espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Assim ele ora em Colossenses capítulo 1, assim ele ora em Colossenses capítulo 2: tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para, a mesma palavra, compreenderem. Viu como compreender é importante, irmão? Compreenderem o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. E isso eu vos digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou argumentos atraentes que desviam de Cristo, usando até mesmo, como nós procuramos abrir no início, coisas que são genuinamente espirituais, mas que podem nos distrair, porque não são o pleno propósito de Deus. Então, irmão, revelação é o método divino para nos introduzir em verdadeiro conhecimento espiritual e verdadeiro crescimento espiritual. Por favor, guarde essa equação divina aí, pense e ore sobre ela. Revelação é o método de Deus para nos introduzir no verdadeiro conhecimento espiritual e no verdadeiro crescimento espiritual, porque não há crescimento espiritual que não provenha de um conhecimento espiritual por revelação. Você lembra aquele cego de João 9? É um dos capítulos mais lindos do Evangelho de João, sem dúvida, é João 9, quando o Senhor cura o cego de nascença, porque ele queria dar uma lição clara de que ele era a luz do mundo. Então ele cura o cego de nascença. E é muito interessante aquele diálogo, porque os fariseus ficam apavorados. O fariseu é um indivíduo complicado, porque ele sempre quer conhecer o método, o como, para tentar descobrir como proceder, como fazer. Então eles chamam o cego e dizem assim: como ele te abriu os olhos? E chegam para os pais do cego e perguntam: mas como os olhos dele puderam ser abertos? Eles têm muitos comos, maneira, método. E sabe o que o cego tem para dizer? O cego tem para dizer assim: não sei como me abriu os olhos, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Muito diferente o fariseu do cego. O fariseu quer conhecer o método, o cego tem a realidade. Não sei como, mas sei que os meus olhos foram abertos. Que maravilha, irmãos. Isso é o que a Bíblia chama de revelação. Que será de nós como igreja se nós zombarmos de revelação? Se nós acharmos que nos importa estudo bíblico, estudo de teologia, ou seja lá o que for, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus pelos teólogos, até onde puderam contribuir com algo que interesse, porque muitos contribuíram com o que não interessa e muitos foram contraproducentes. Muitos, não foram poucos, né? Mas o trabalho do Espírito Santo é único, singular e indispensável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou. 1 Coríntios 2:10. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Que texto aquele! Pois qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que maravilha, irmãos! Essa obra do Espírito Santo, ele vem morar em cada um de nós. Por que nós não temos tido mais revelação, irmãos? Porque nosso coração tem se distraído. Tem se distraído. Talvez até com coisas de Deus.
serviço a Deus, igreja de Deus, família, interesses, já citamos tantos, unidade, seja lá o que for. Que o Senhor, pelo Espírito, leve os nossos joelhos a se dobrarem diuturnamente, olhando para os céus e dizendo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu tenha revelação, que essa revelação me conquiste, que essa revelação me ajuste, que essa revelação me fulmine, que essa revelação me ponha num novo terreno, que essa revelação atinja aqueles primeiros que o Senhor me confiou, meu cônjuge, meus filhos. Senhor, eu quero ter realidade das palavras. Minha vida não é preciosa para mim mesmo. Irmão, basta que o Espírito Santo toque com seu dedo e abra uma fresta no véu, já nos é suficiente. Que o Senhor nos ajude. Ainda antes de encerrarmos, eu queria citar algo sobre revelação para os irmãos. Nós não vamos ter tempo para isso. Amanhã vamos buscar dar o segundo passo, mas você pode fazer por você mesmo a sua meditação. Então me permita citar para você 4 aspectos, pelo menos, do que significa genuíno conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual. Em primeiro lugar, não é informação. Então vamos ser cuidadosos. Não é porque você está ouvindo uma boa palavra, que pela graça do Senhor tem sido ministrada esses anos nessa Assembleia. Isso não garante que você esteja recebendo verdadeira revelação. O que garante é se todo o curso de sua vida, sua vocação, tem sido mudados pela palavra que você está ouvindo. Isso é revelação. Então, primeira coisa, revelação não é informação. Por quê? Repetindo, porque verdadeiro conhecimento espiritual que vem da revelação, verdadeiro conhecimento espiritual muda o curso de nossa vida e vocação. Um exemplo rápido. Os 3 primeiros versículos de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel tinha 30 anos, não temos tempo de explicar aquele versículo amplamente, rapidamente apenas. Ezequiel tinha 30 anos, filho de sacerdote. Quando ele fez 30 anos, ele iria entrar no serviço sacerdotal. Assim que funcionava. Sacerdote, filho de sacerdote, fez 30 anos, treinado para ser sacerdote, vai entrar no serviço sacerdotal. Esse é Ezequiel, filho de Buzi. Sabe o que aconteceu com ele quando ele tinha 30 anos? Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. E veio a mim expressamente a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Não sacerdote, profeta. Profeta. A revelação de Deus, os céus se abrirem e a palavra do Senhor vir expressamente a Ezequiel, mudou o curso da vida e do serviço de Ezequiel. Ele serviria como sacerdote, agora ele tem que servir como profeta, porque os céus se abriram e porque a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel. Não é maravilhoso? Isso é conhecimento espiritual. E se você conhece esse livro, que impressionante. O Senhor mandar Ezequiel deitar de um lado e ficar deitado desse lado por dias a fio. Você já imaginou a dor que ele sentiu desse lado? Depois inverteu e mandou ele deitar do outro lado, ficar deitado desse lado dias a fio. Depois ele tinha que cozinhar a sua comida. O Senhor disse inicialmente com fogo aceso, com fezes de homem. Ezequiel ficou tão complicado com aquilo, como se ele dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim, como eu posso fazer isso? Então o Senhor permitiu que ele cozesse com fezes de animal, para acendendo fogo, onde ele ia cozer, com fezes de animal. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor queria mostrar para Ezequiel o estado e a condição espiritual da nação para a qual Ezequiel iria ministrar. Ezequiel não tinha informação para passar para a nação de Israel. Ezequiel tinha uma carga de Deus. Amados irmãos, se nós não temos carga de Deus, o que nós estamos fazendo nessa terra e nessa vida? O que nós estamos fazendo em termos de ministério cristão, se não há carga de Deus em nossos corações? Eu me regozijo por vós e preencho, cumpro, completo o que falta das aflições de Cristo na minha carne, disse Paulo, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso é carga espiritual. Ah, que o Senhor nos ajude, irmãos. Revelação não é informação. Conhecimento espiritual não é informação. Porque muda. Genuíno conhecimento espiritual muda o curso de nossa vida e de nosso serviço. Então nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor. Porque se somos os mesmos maridos, se somos os mesmos pais, as mesmas mães, as mesmas esposas, os mesmos filhos, os mesmos irmãos, e não avançamos, não temos tido genuíno conhecimento espiritual, temos tido estudos bíblicos, informações, conhecimento intelectual e não conhecimento espiritual. E precisamos ir aos pés do Senhor para dizer para Ele que nós não queremos isso, que nós já temos sofrido com isso, que nós queremos que Ele abra os céus para nós por sua misericórdia, atinja-nos nosso homem interior e nos conquiste com aquilo que tem conquistado santos e profetas há tantos anos, a revelação de Cristo, o Filho do seu amor. Segunda coisa para você considerar com relação ao conhecimento espiritual: ele é obtido pelo ouvir da fé. Hebreus capítulo 4, verso 2. Ouvir da fé. Deixa eu citar um exemplo sobre isso. Na última viagem que fizemos a uma determinada cidade, compartilhando com um grupo de irmãos, aconteceu algo, vou tomar a liberdade com simplicidade no Senhor de dizer isso aos irmãos, para ilustrar esse ponto, que trouxe um alento diante do Senhor ao meu coração. Quando terminávamos um período de reunião, compartilhando a palavra, por acaso me assentei ao lado de minha esposa, onde estava uma outra irmã, uma anciã, creu no Senhor há muitos anos, e reúne num determinado contexto. Ali estava aquela irmã. Quando concluímos esse período de ministração, me assentei ao lado de minha esposa, nem havia percebido essa anciã ali. Então ela se virou de lado, olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas, e sabe qual pergunta ela fez? Irmão, o que eu faço com isto? O que eu faço com isto? E isso é conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual nos leva a essa pergunta diante do Senhor. Nós não saímos daqui dizendo que boa palavra ouvimos nessa noite. Mas nós saímos daqui perguntando: Senhor, o que eu faço com isso? Tem misericórdia de mim. Atinge minha vida mais profundamente. Eu não tenho sido esse homem. Eu não posso me chamar de um conquistado por Cristo Jesus. Meus interesses são tantos, minhas ansiedades são tantas, minhas preocupações são tantas. Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha família, eu olho para o meu trabalho, eu olho para meus interesses, eu olho até para o serviço, como citamos, para a igreja, para tantos assuntos, e prego isso, e faço aquilo. Ajude-nos o Senhor, irmãos. Quando Pedro pregou a primeira mensagem da história da igreja em Atos 2, qual foi a pergunta? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que o Espírito Santo quer ouvir dos nossos corações. E por que eles perguntaram isso? Por quê? Porque o Espírito usou a palavra de Deus e perfurou os seus corações. Compungindo-se-lhes o coração, disseram: que faremos? Ou seja, o genuíno conhecimento espiritual não nos deixa alternativas, compreende? Nós temos que ir diante do Senhor e dizer: tem misericórdia, Senhor, humilha-me até o pó, muda o curso de minha vida, muda meus interesses, muda meus pensamentos, meus sentimentos. Então esse é o segundo elemento importante sobre o conhecimento espiritual. Deixa-me citar um outro: ouvir da fé. Então, acabamos de citar aqui, ouvir da fé, não é só ouvir. O Senhor, quando contou a parábola do semeador, o que ouviu a palavra, a semente entre os espinhos, é que ouviu a palavra, mas os cuidados da vida sufocaram. O que caiu no solo rochoso é que ouviu a palavra, mas a sua raiz é pouca. O que caiu à beira do caminho é que ouviu a palavra, mas vem os aves do céu e arrebatam. Ouviram, ouviram, ouviram. Todos ouviram. Mas sabe como o Senhor termina aquela parábola? Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis.
No mundo espiritual, a distância entre cérebro e coração não chega a 50 centímetros. No mundo físico. No mundo espiritual, é a distância entre inferno e céu. Se a palavra do Senhor não for ouvida e agarrada com fé, ela permanece no terreno do inferno. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. O saber ensoberbece, disse Paulo. Então, verdadeiro conhecimento espiritual depende desse ouvir da fé, ou ouvir que agarra, ou ouvir que retém. Último elemento. Demanda, verdadeiro conhecimento espiritual, demanda comprometimento com aquilo que o Senhor falou. Se não gera comprometimento, não é conhecimento espiritual, é conhecimento intelectual. Então, pelo menos esses elementos para meditarmos com mais calma posteriormente. E agora eu quero concluir, irmãos, lendo aqui um pequeno texto de 10 linhas. E aí vamos terminar. Então, por favor, reúna aí o resto de suas forças. Hoje ainda é sexta-feira. E preste atenção nesse pequeno texto, apenas 10 linhas. Já o li em outros contextos e temos sido ajudados, desafiados e abençoados por essa colocação de um irmão com relação a esse assunto de conhecimento espiritual ou de revelação. Escute o que ele diz então. Nós fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nestes dias. Uma visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. Que linda expressão essa. Renovada revelação de si mesmo. E então, Ele irá unir o seu povo, não como uma organização, ou como uma multidão de pessoas que aceitam certa interpretação particular da verdade. Olha o que o nosso irmão está dizendo. Pessoas que são designadas por uma interpretação particular da verdade. Calvinista, armeniano, metodista, presbiteriano, batista, interpretações particulares da verdade. Essas interpretações unem aqueles que assim pensam dentro desses arraiais. Mas Deus irá uni-los, quem? Esses a quem Ele concedeu uma renovada revelação de si mesmo. Ele irá uni-los por laços espirituais, porque eles quiseram ver o Senhor de forma nova. Isso compete a nós. Nós temos orado ao Senhor que nós queremos vê-lo de forma nova. Não é um novo Senhor. Você compreende a diferença? É ver o Senhor de forma nova, de tal modo que o nosso coração seja atingido. Quiseram ver o Senhor de forma nova. Eles quiseram ver o Senhor de forma nova. Então o Senhor irá uni-los por laços espirituais, e não como organização, multidão de pessoas e interpretações particulares da verdade. Então ele termina assim: e tudo o que estamos pedindo é que haja um ministrar tal de Cristo nesse mundo, pela revelação. Olha o ponto aí que estávamos abordando. Um ministrar tal de Cristo nesse mundo pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado, e que o seu povo seja unido ao próprio Senhor. Agora ele conclui, preste atenção. E se estiverem assim unidos a Cristo, então haverá unidade entre eles. Viu, irmão? Se estiverem assim unidos a Cristo, então haverá unidade entre eles. Porque o único caminho para a genuína unidade espiritual, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Em outras palavras, a plenitude de Cristo é o único caminho para a genuína unidade espiritual.
que nós unamos os nossos corações à oração deste irmão. Este irmão já partiu para o Senhor, e ele agonizou em toda a sua vida e em todo o seu ministério. Foi um dos profetas do Senhor do século passado. Agonizou na sua vida e no seu ministério, para que a igreja tivesse uma renovada revelação de Cristo, e fossem ligados por laços espirituais e introduzidos numa verdadeira unidade espiritual, e não em segmentos particulares de interpretação da verdade. Irmãos, que seja esse o nosso coração. Nós respeitamos em Cristo todos os nossos irmãos que militam em segmentos de interpretações particulares da verdade, mas nós não conseguimos cooperar com eles, a não ser que seja neste terreno do pleno propósito de Deus em Cristo, porque tudo mais é menor que isso. Então aqui terminamos. Primeira coisa essencial para uma vida que avança em direção ao pleno propósito de Deus é compreender qual seja o pleno propósito de Deus em Cristo, e encher todas as coisas com Cristo, encher Cristo com todas as coisas. O varão medida de Deus já está lá, e Ele já está medindo todas as coisas pela sua medida. Por isso que Paulo vai falar que todos nós devemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Querido Pai, entregamos confiadamente Tua palavra compartilhada nas Tuas mãos, para que o Senhor a use em nossas vidas como Te apraz. Te pedimos que nenhuma palavra Tua, que tenha sido Tua, volte para Ti vazia, mas cumpra em nossas vidas o que Te apraz. Confiamo-nos a Ti assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.